Razzi. Sahelu! E aí, curtiu essa cena épica do Avatar? Aposto que você está se perguntando, mas o que isso tem a ver com programação de robôs? Bom, a verdade é que tem tudo a ver. No filme, o Jake sobe no ecrã sem saber o que fazer e quase se arrebenta na montanha. Por quê? Porque talvez faltou um pouco de preparação. Antes de movimentar, você precisa estar conectado, com atenção, ter algum método e um propósito para o que você vai fazer. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer isso na prática, vamos falar de conceitos essenciais do Teach Painted e eu vou te mostrar como aplicar uma lógica de operação segura e eficiente inspirada na aviação, mas de um jeito leve, direto ao ponto e com analogias. Agora que você entendeu a importância da preparação, deixa eu te mostrar tudo que você vai aprender nesse vídeo. Vamos passar por temas como o acionamento do robô via Cold Start, uso correto do Deadman, solução de falhas como o erro PROG 040, como consultar a documentação FANUC, como usar a regra da mão direita, e tudo isso com um fluxo que você vai entender de forma natural e leve. Então, bora conhecer o TP na prática e fazer o seu Tsahelo. Pessoal, este é o nosso Teach Painted. No canto superior direito temos o botão de emergência. Aqui temos o display. Essas são as teclas de movimentação. E atrás nós temos o botão do homem morto, Dead Man Switch. Posição 1, posição 2 e posição 3. Não acionado, meio acionado, completamente acionado. Para a movimentação do robô, você precisa deixar na posição 2 e um ruído característico vai aparecer. Para a gente ligar nosso controlador, a gente vai girar a seletora para a direita em ON. Vai começar a aparecer algumas informações no display do TP. Isso vai demorar mais ou menos 1 minuto aproximadamente. E pode ser que apareça alguma falta. Se o nosso robô tiver integrado alguma célula, a gente vai apertar o botão de Reset. Vamos girar a chave do controlador para a direita em T1. E a seletora do TP no canto superior esquerdo girar para a esquerda em ON, habilitando o Teach Mode ou o modo manual. Depois vamos pegar o TP e acionar o Deadman para verificar se a falta saiu. E se for necessário, acionar o Reset do TP ou o Shift Reset. E com isso a gente sana a falta. Mas afinal de contas, o que é o ScanFlow? O ScanFlow é uma técnica utilizada na aviação por pilotos de aeronaves para configurar o painel. Ele é utilizado seguindo um fluxo lógico, de baixo para cima, ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, dependendo da configuração da aeronave. Mas o que isso tem a ver com a robotização? Essa técnica pode nos ajudar durante a nossa configuração e nos dar vantagens como evitar esquecimentos de algum item quando a gente estiver configurando, memorizar a sequência dessa configuração e economia de tempo também.
E como nós podemos adaptar para a nossa realidade? A gente pode, por exemplo, na status bar do display, fazer um fluxo sempre da direita para a esquerda. E no teclado, utilizar um fluxo de baixo para cima, da direita para a esquerda, de cima para baixo, fazendo o padrão de um guindaste. Essa figura do guindaste é apenas para nos ajudar a memorizar esse tipo de configuração. Antes de começarmos a aplicação do ScanFlow, vamos considerar que o robô esteja parado e com a chave do controlador em T1 e da seletora do TP em ON, e que o envelope de trabalho esteja livre, que não tenha nada na trajetória do robô nem ninguém. Então, antes de movimentarmos o robô e seguirmos um fluxo lógico de configuração inicial que acontece antes das primeiras movimentações, vamos utilizar a técnica de varredura ou de fluxo de varredura guindaste. Vamos identificar também a nossa status bar. Por motivos de segurança e seguindo o fluxo lógico do ScanFlow, vamos utilizar como primeiro item a observar a velocidade do nosso robô. Para ajustar a velocidade, vamos utilizar a Override Keys, sempre lembrando que próximo de obstáculos, velocidade baixa. Longe de obstáculos, podemos acelerar o robô. O ajuste de velocidade pode ser feito através das teclas, acelerando e desacelerando, de 5 em 5%. Porém, se utilizarmos o Shift, podemos utilizar esse ajuste de forma mais rápida, de Very Fine até 100%. Inicialmente vamos utilizar a velocidade de 25%, que é uma velocidade de segurança para quem está iniciando movimentações com o robô. Seguindo a sequência de ScanFlow da direita para a esquerda, temos uma notificação. Vamos clicar nela, verificamos que ela é relacionada à configuração de payload. Vamos clicar em cima, depois vamos clicar em Set Identification, vamos colocar número 1 e dar Enter. Em relação à tecla Group, vamos observar que na status bar temos aqui o nosso grupo 1 e do lado o sistema de coordenadas Joint. E o que significa isso? O grupo 1 é o grupo do robô. Quando a gente tem um eixo auxiliar, ele fica como grupo 2. Nós podemos verificar aqui no browser que o grupo 2 está abaixo do grupo 1. E como que a gente faz para selecionar ele? A gente aperta o grupo e ele muda lá para o grupo 2, tanto no browser como no status bar e de forma física também. Se a gente apertar o grupo novamente, ele muda para o grupo 1. Então é importante a gente verificar se quando a gente for movimentar o robô, que ele esteja na página de status, selecionado o grupo 1 e também na status bar o grupo 1 e não o grupo 2, porque senão a gente vai tentar movimentar nosso robô achando que vai estar movimentando o robô e na verdade a gente está movimentando o grupo 2. Só movimentando aqui com a página de posição, status de posição aberto, para vocês verificarem que está no grupo 2. Agora vamos movimentar o robô. Então a gente aperta grupo, vai mudar lá para status bar, grupo 1, e agora a gente pode movimentar corretamente o nosso robô. Vou fazer um movimento aqui com J1, X mais, X menos. Vamos falar agora sobre a nossa tecla Chord. Ela está associada ao sistema de coordenadas. E através dela, quando clicamos nela, trocamos as coordenadas. Por exemplo, essa é o Word, o Tool, User, Joint, JogFrame e novamente o Word. Ou seja, temos 5 sistemas de coordenadas. Então eu queria que vocês reparassem na tecla que ela é azul e branca. Eu vou até pegar uma lupa aqui para vocês observarem melhor. E o que significa isso? Que ela tem uma outra função, que a gente pode acessar apertando o Shift e apertando o Chord novamente. E agora aparece para a gente uma tela chamada Joga em Menu. É através dela que nós selecionamos os nossos frames. O frame da ferramenta 1, por exemplo. Vamos mudar aqui, ó, ferramenta 2. Vemos que o TCP, essa esfera verde, foi para o centro da flange do J6. Se a gente voltar lá para a nossa ferramenta 1, o TU1, a esfera volta para a posição original na ponta da ferramenta.
Então, não vamos entrar em detalhes agora sobre o sistema de coordenadas, mas é importante a gente saber, durante a nossa configuração, se ele está setado corretamente. Falando agora sobre as teclas forward e backward, significa avançar e recuar, ou para frente e para trás. A primeira, no caso de avançar, executa as linhas de programa de cima para baixo. E no caso do recuar, executa de trás para frente, ou de baixo para cima. Lembrando que as instruções de lógica não são executadas nessa última função. A nossa tecla Hold tem a função de parar o robô quando em automático. E, inclusive, é um método recomendado pela FANUC para parar o robô nessas condições, para evitar danos que possam ser causados quando é interrompido o ciclo em automático através de botões de emergência, no caso. A tecla Step habilita a função passo a passo, ou seja, quando estivermos lendo as linhas do programa, será executado uma linha por vez. Porém, temos que ficar atento com essa função. Caso o botão tenha sido acionado e a função Step esteja acionada, o robô não executará o ciclo em automático. A tecla Data pode ser utilizada para acessar os registradores. Eles podem ser usados de várias formas, mas uma delas, que é o registro, pode ser utilizada para ordenar peças em pallet e determinar qual peça o robô vai pegar do pallet. Vamos falar agora sobre a tecla Function. A tecla Function tem uma função muito importante. Vamos utilizar muito ela, que é o abort. Quando a gente lê os programas e não chegamos até a última linha, a linha final que está escrito End, e paramos na leitura no meio do programa e tentamos ler um próximo programa, nós temos um erro no caso do FANUC. Esse erro é o prog 040 INTP 105. Falando rapidamente sobre ele agora, porque depois vamos abordar com mais detalhes, a gente, para sanar ele, precisa apertar o Enter em abort e já resolvemos essa pane. Outra função interessante do Function é o Cyclo Power, no qual podemos ligar e desligar o robô através do TP, sem ter que acessar a seletora do controlador. Falando agora então sobre o erro prog 040, vamos clicar aqui em Select. Tinha até criado já um programa aqui, mas eu vou deletar. Vou fazer um novo aqui, Create, colocar aqui teste 1, dá um Enter. Colocar aqui também, criar mais um programa, teste 2, para a gente poder alternar entre eles depois. Vamos voltar lá para o teste 1, criar algumas linhas aqui dentro dele, pegar aqui a nossa ferramenta, aqui, o nosso TCP, mexer aqui no eixo Y, vamos salvar aqui o primeiro ponto, salvar aqui o segundo ponto, mais ou menos aqui, vamos lá em Point, segundo ponto, todos eles em Joint e em Fine. Agora eu tenho 3 pontos. Vou colocar aqui o teste 2, vamos também salvar mais alguns pontos, ponto 1, um pouquinho mais à frente aqui o ponto 2, aqui para a direita em Y mais ponto 3, vamos colocar aqui para ler em Step. Lembrando que quando a gente aciona o Step, ele aparece lá no nosso status bar, em amarelo. Baixar aqui a velocidade para 25%, velocidade de segurança. Vamos ler aqui a primeira linha, ele foi lá para o ponto 1. Agora a gente vai para o ponto 2, ponto 3. Vamos utilizar o backward, ler de trás para frente e deixar ele no ponto 2 aqui. E agora a gente vai provocar a pane. Vamos lá para o teste 1, que é o outro programa, e vamos ler ele. Vamos ver o que vai acontecer. Tá lá a pane. A gente tem um alarme INTP 105 prog 040. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode utilizar um recurso em menu, alarme log, ou a gente pode vir aqui em alarme log direto e apertar também o Shift Diag para a gente verificar as informações sobre o erro que está ativo. Na página, junto com o robô, recebemos alguns manuais. Podemos acessar os manuais em Software Manuals, vamos até em Referência, e lá a gente tem os códigos de erros. A gente pode abrir o documento em PDF, dar um Ctrl F e jogar o código do erro que a gente está procurando. Aí o INTP 105, aqui a gente já vê a causa dele, o que tem que ser feito, né? Vamos jogar também o prog 040, e aqui já aparece para a gente também o prog 040. A causa,
e o remédio, né, que eles colocam aqui. Bom, para sanar isso, a gente vai em Function Abort e bota lá para ler novamente, e o erro foi sanado, a gente pode ler nosso programa normalmente. Isso acontece por quê? Porque a gente não lê até o final, até o end. Vamos ler agora o próximo programa e a gente vai ver que não tem problema algum. Olha lá, o teste 2 está lendo, porque o teste 1 a gente leu até a última linha. Então é isso sobre o erro do Prog 040. Vamos falar agora sobre as teclas Edit e Select. A tecla Edit, quando acionada, se tiver programa ativo, nos leva ao programa que está ativo. No caso aqui, a gente não tem um programa ativo. Se a gente selecionar, ele permanece na tela de Select. Mas vamos criar um programa aqui para verificar como que funciona isso na prática. Teste 1, vamos lá agora em Select e agora Edit. E pronto, estamos dentro do programa ativo. A tecla Menu é utilizada para acessar os nossos menus e também as nossas soft keys. Se tiver configurado corretamente, temos também o nosso Soft Operator Panel. Eu vou mostrar uma foto dele aqui, mas não vamos entrar em muitos detalhes porque futuramente falaremos sobre ele. Pessoal, agora vamos falar sobre os soft keys através do menu. Os soft keys são atalhos que nós podemos criar para facilitar a nossa programação no dia a dia. Por exemplo, aqui nós já vemos alguns que já foram criados. Alarm log, por exemplo, digital, saídas e entradas. Então, clicar aqui em I/O, a gente vem para essa tela de I/O. Aqui a gente tem o DI, a DO. A gente também pode acessar aqui pela tecla I/O do teclado. Mas vamos lá em menu, por exemplo, e clicar aqui na soft keys, a gente entra na DI, na DO. Voltando aqui para menu, a gente verifica que aqui tem as nossas soft keys. Por exemplo, tem aqui do alarm log, a gente vê os históricos de alarme. Mas como que a gente pode criar uma soft key para a gente colocar aqui? A gente vai na tela que a gente deseja criar. Por exemplo, vamos aqui em I/O, sinais analógicos aqui. A gente tem aqui as entradas e saídas. E aí depois a gente entra em menu, aperta e segura na soft key e pronto, a gente cria um atalho. E agora a gente clicando na soft key aqui como um atalho, a gente acessa de maneira mais rápida. A tecla Shift, ela pode ser utilizada para fazer movimentação com o robô, mas também pode ser utilizada junto com a tecla Display, que possibilita vários tipos de visualizações no display. Futuramente vocês vão ver as utilidades dessa função. E também temos a opção do Reset, que é utilizado para tirar faltas. E com isso, nós finalizamos o nosso ScanFlow e também finalizamos a preparação de configuração antes do primeiro movimento. E agora podemos prosseguir para a parte de movimentação em si. Shut up and fly straight! That's it. Bank left. Assim como uma aeronave ou uma ave navega no espaço tridimensional, controlando a altura, a inclinação e a direção, um robô industrial também se move em 3 eixos: eixo X, Y e Z, combinando o movimento entre eles para alcançar qualquer ponto no espaço. No voo, utilizamos comandos, mas no robô utilizamos coordenadas cartesianas para orientar o robô. Ambos exigem domínio espacial. Mas como eu começo a movimentar o robô? Para onde eu olho? Como movimento o robô para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Quando quisermos saber para onde fica a frente do robô, podemos utilizar como referência os cabos na parte de trás dele e considerar que para ele ir para frente, deve seguir em direção oposta aos cabos. Podemos associar os cabos do robô como se fosse a cauda de um pássaro, e para movimentar o robô para frente, teríamos que ir em direção oposta, a cauda. Comando para frente. Para a esquerda.
e assim por diante, para a direita, para cima e para baixo. Mas o robô não responde a comandos dessa natureza. Ele se movimenta, como havia falado, no sistema de coordenadas cartesianas. E para simplificar, vamos apresentar agora a regra da mão direita, e conhecida internacionalmente como Right Hand Rule. Ela é utilizada para representar o sistema destro de coordenadas cartesianas e de padrão internacional. Para quem não ouviu falar ainda sobre essa regra, eu vou explicar um pouco. Se vocês pararem para analisar para quais direções essa mão está apontando, o indicador para frente, o polegar para cima e o dedo médio para a esquerda, mas como isso se aplica na prática, aplicando essas direções no robô? Para movimentarmos o robô de forma consciente, precisamos reconhecer onde estão as referências para o plano cartesiano e o TCP, Tool Center Point, ou ponto central da ferramenta, e também reconhecer o ponto zero em um Word que fica no centro do robô, próximo ao eixo J1 e J2. Então vamos ver como isso funciona na prática. Para visualizarmos melhor, vamos movimentar o robô junta a junta, antes de partirmos para a explicação do sistema de coordenada Word. Vamos habilitar o movimento livre das juntas no menu Robô para facilitar a compreensão. O robô é dividido basicamente em dois grupos, os eixos maiores e os menores. Os eixos maiores são J1, J2 e J3, e os menores J4, J5 e J6. Esse é o eixo J1. Esse é o eixo J2. E aqui a movimentação do J3. Eixo J4. Eixo J5. E o J6. Agora vamos voltar à posição inicial do robô. Vamos colocar 0 grau no J1, J2, J3 e no J4. No J5 vamos colocar menos 90 e no J6 0 grau também. Vamos focar na movimentação em Word, que é a nossa referência padrão para o plano de trabalho. A origem do Word está localizado próximo ao J1 e o J2, no centro do robô. Vamos utilizar o TCP como referência para localizar o zero em Word. Verificamos na tela de status que à medida que aproximamos o TCP ao centro do robô, próximo ao J1 e J2, os valores em X diminuem. Vamos agora aproximar do valor de zero em Z. Então é aqui que fica o zero do Word. Vamos agora colocar nosso robô na posição inicial. Antes de movimentarmos o robô pela primeira vez, vamos fazer o nosso scan flow da direita para a esquerda na status bar, verificando primeiramente o mais importante, que é a nossa velocidade, e vamos fazer o scan flow também de baixo para cima, como já configuramos anteriormente nos outros passos. Agora vamos só ajustar a velocidade em 25%. Só relembrando da regra da mão direita, para movimentar o robô em X+, vamos utilizar como referência o nosso indicador, e o robô se movimentará à frente. Vamos apertar o Shift e X+. E se quisermos voltar, apertamos X-. Agora vamos fazer a movimentação no eixo em Y. Y+, ele se movimenta à esquerda. E agora, para voltarmos, apertamos Y-. Vamos fazer a movimentação em Z, para cima. Z+, o TCP sobe, e Z-, o TCP desce. Agora vamos observar a tela de status de posição, que está configurada em Word, a distância em X. À medida que nos afastamos do robô, o valor cresce, e na medida que nos aproximamos, ele decresce. Dominar o robô não é só apertar botão, é como voar com o ecrã. Primeiro você precisa entender, depois se conectar. Quando o deadman é pressionado e a luz de falta apaga,
é ali que começa o seu Tsahalo com o robô. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aí, comenta o que achou e compartilhe com alguém que também está nessa jornada. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.